Atos capítulo 4, versículo 32. Vamos trocar de posição, vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Todo momento do culto é importante, mas o momento da palavra é mais importante porque é Deus falando conosco. Você crê que Deus fala conosco através da sua palavra? Amém. Eu também creio. Então vamos ler Atos 4, versículo 32. Na multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido nos faria teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor aos todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles te levarão também. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram-na junto com o marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quando ouviram a notícia desses acontecimentos. Até aqui. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é a espada do Espírito, ela é cortante, é penetrante. E a Tua Palavra diz que ela nunca volta vazia, sem que antes ela venha, Pai, cumprir o que ela foi designada. E eu te peço, Pai, abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Leva cada mente cativa à obediência de Jesus. Eu repreendo nesse momento todo espírito de roubo, de, ó Pai, distração e de sonolência. Tudo aquilo que tenta, ó Pai, roubar, ó Pai, a ministração da Tua Palavra, que seja neutralizada, repreendida e expulsa desse lugar. Eu saio do centro e te peço, Espírito Santo, fala ao coração da Tua igreja, assume esse culto, unge essa palavra e abençoa cada um dos ouvintes, tantos que estão presentes na Tua casa, como aqueles que assistem pela live. Que o Teu Espírito Santo venha falar poderosamente e profundamente aos nossos corações nessa noite, e que, ó Pai, o Teu nome seja glorificado e os Teus propósitos venham se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Deus abençoe, você pode tomar assento. Eu confesso aos irmãos que esses 3 dias para cá, 2 dias para cá, o Espírito Santo tem falado muito sobre isso. Eu quero falar nessa noite sobre o pecado da mentira. Eu quero falar sobre mentira aqui essa noite, em nome de Jesus. A mentira, se você estudar a palavra de Deus, lá em Gênesis, você vai ver que a mentira é o primeiro pecado registrado na Bíblia. E a palavra do Senhor diz que existe um que é o que gerou, que é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Você vai ver que Deus dá uma ordem para o homem lá no jardim do Éden, e Satanás ele falando completamente o contrário. Ele vem mentindo para manipular
Eva e Adão. Então, a mentira é o primeiro pecado registrado na Bíblia. Eu quero falar para os irmãos, mentira é uma falha terrível de caráter. Por quê? E por que as pessoas elas usam da prática da mentira? Primeiro, para encobrir as suas transgressões, para encobrir as suas falcatruas, os seus desvios de conduta, para obter vantagens. As pessoas usam de mentira. Segundo, as pessoas usam de mentira para manipular as outras pessoas e até mesmo jogar umas contra as outras. Pessoas usam de mentira para caluniar. E às vezes fala alguma coisa mal, inventa alguma história sobre aquela pessoa, calunia essa pessoa, e até que a verdade venha à tona, o estrago já foi feito. Aí destrói a imagem da pessoa, destrói a sua reputação. A mentira também é usada para enganar, para prejudicar, para causar dano. O mentiroso, ele não tem crédito com ninguém. Ninguém acredita no mentiroso. Ninguém confia mais numa pessoa que claramente é uma pessoa mentirosa. O mentiroso ele é mal visto e ninguém pode ficar perto de pessoas mentirosas. E todo mentiroso, por causa da sua prática corriqueira, se torna uma pessoa falsa. Ok? Pessoas que usam da mentira também para tentar fugir das consequências dos seus atos. E eu quero falar para os irmãos aqui essa noite, mais cedo ou mais tarde, a máscara de todo mentiroso cai e ele será cumulado de vergonha. E você vai ver, cara, quando você olha para os falsos são mentirosos. Os adúlteros são mentirosos. Os golpistas são mentirosos. Os corruptos são mentirosos. Os ladrões e assassinos são mentirosos. Os imorais são mentirosos. Os hipócritas são mentirosos. Quando Jesus vira para os fariseus e fala assim: vocês são hipócritas, vocês são atores, vocês querem mostrar para as pessoas que você é um religioso, que você é uma pessoa espiritual, que você é uma pessoa muito boa, mas você não vive aquilo que você prega. Você é falso. O desonesto é mentiroso. E quais são as consequências? Eu quero começar com essa introdução falando sobre a mentira. Quais são as consequências relacionadas à mentira? A perda total da confiança, o isolamento social. O mentiroso, por mais que ele pratique, ele vai perdendo toda a confiança das pessoas nele. Ele se isola socialmente, porque ninguém quer ficar perto. Através da mentira, muitos relacionamentos, muitas uniões, muitas amizades chegam ao fim, são destruídos. E fica sobre a vida daquela pessoa que vive na prática da mentira um clima constante de desconfiança geral. Ninguém mais acredita nele. Algumas características que é o mentiroso: excesso de justificação. Você vai conversar com a pessoa, não, veja bem, aí vem trazendo, sabe, tenta explicar o inexplicável. Rispidez na fala, excitação temporal. Sabe quando a pessoa mente, aí você vai, bate de frente, confronta, e a pessoa fica se pensando para responder, como é que ela vai responder? Pensam rápido e afirmam coisas que são impossíveis de verificar. Imitam pessoas honestas. E eu quero falar, querido, a mentira se propaga. A mentira corrompe, a mentira contamina, a mentira destrói relacionamentos, a mentira destrói a confiança. Então essa noite eu quero falar sobre o pecado da mentira. Fala para o teu irmão, você fala a verdade? Ou você de vez em quando faz uma mentira? Queridos, nós precisamos primeiro estar olhando para esse capítulo aqui de Atos dos Apóstolos, que nesse capítulo aqui 4 está falando sobre o nascimento da igreja de Cristo na terra e como viviam os primeiros convertidos. Havia unidade na igreja, graça, havia assistência a todos que
passavam necessidade dentro da igreja. A palavra do Senhor diz que eles compartilhavam aquilo que eles possuíam com os mais necessitados. Eles tinham tudo em comum. E como Deus, através dos apóstolos, manifestava o seu poder, enquanto eles testemunhavam da ressurreição de Cristo. Eu quero falar, queridos, para compreendermos a mensagem dessa noite, nós precisamos entender o que é a igreja de Cristo nessa terra. Primeiro, a igreja de Cristo é a coluna e o baluarte da verdade. Por que eu falo isso? Porque existe a igreja verdadeira de Cristo e uma igreja falsa. Existe o joio e o trigo. Existe no meio da igreja ovelhas e bodes, pessoas que são convertidas e pessoas que nunca se converteram. Segundo, o Deus que atua na igreja de Cristo é o Deus verdadeiro e o Deus da verdade. No mundo existem falsos deuses, no mundo existem falsas religiões que têm enganado a muita gente. Mas o Deus da igreja de Cristo é o Deus verdadeiro. Terceiro lugar, o Espírito que dirige a igreja é o Espírito Santo, que também é chamado de o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade e que nos ensinará todas as coisas. No mundo existe o espírito do engano, que cegou o entendimento de muitos para não compreenderem a obra de Cristo, o seu Evangelho, para serem salvos. Mas o Espírito que atua na igreja é o Espírito da verdade. Em quarto lugar, e aquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, ele é a própria verdade. Ele não tem apenas a verdade, ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A sua palavra é a verdade. E a verdade ela liberta, a verdade ela transforma o homem, a verdade ela denuncia o pecado, ela chama o pecador ao arrependimento, a verdade salva. Em quinto lugar, a igreja de Cristo foi chamada primeiro para viver a verdade e testemunhar da verdade ao mundo perdido e distante de Deus. Esse é o papel da igreja. Viver a verdade. Fala para o teu irmão, você foi chamado para viver a verdade. E você foi chamado para testemunhar da verdade, da obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo. No livro de Levítico 19, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele diz: não furteis, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de quê? Falsidade, cada um com o seu próximo. Deus nos chamou para viver a verdade. E eu quero falar essa noite do pecado da mentira. E tem gente que mente que nem sente. A pessoa mente tão bem que ela até acredita na própria mentira. Eu lembro de uma menina, quem conhece aí, eu já falei sobre isso várias vezes, Ana Paula Valadão, que canta louvores, que ministra para multidões, que Deus já usou tanto para tocar na vida. No começo da caminhada de fé, ela falava que ela era uma grande mentirosa. Ela disse que quando ela pegava lá no grupinho lá da igreja, conversava, né, para a conversa ficar mais incrementada, mais, atrativa, mais importante, que pudesse interessar mais, ela ia acrescentava algumas coisas. Ela ia contava um monte de mentira. Então o Espírito Santo falou com ela: você precisa matar, fazer morrer essa prática na tua vida. Porque quem é um mentiroso, quem é o pai da mentira? O diabo. Então o Espírito Santo foi e falou com ela: toda vez que você mentir, toda vez que você falar uma mentira, você vai parar a conversa, vai pedir perdão para a pessoa e vai falar que você estava mentindo. Ela estava nas conversas dela, né, altos papos, contando as mentiras para ficar mais interessante. O Espírito Santo: você está mentindo, fala para ela. Aí disse que ela ficava tão constrangida que ela parava a conversa, ela falava: senhora, me perdoa que eu estou mentindo. Isso aí não tem nada de verdade. Ela disse que ela fez umas 2 ou 3 vezes. Mas ela ficou tão constrangida, ela ficou tão envergonhada que ela parou de mentir. Então tem gente que mente
que nem sente. Deus falou para isso: olha, mata em nome de Jesus essa prática na tua vida, faça morrer. Em Efésios 4:25, Efésios 4:25, olha o que diz a palavra do Senhor: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Glórias ao nome do Senhor. Ele falou: quando você estava no mundo, você praticava as coisas do mundo, mas agora você está na presença de Deus. Seja parecido com Jesus. E Jesus é verdadeiro, Jesus não mente. Existem pessoas que cresceram em famílias cujo modo operante da família era usar de artifício da mentira. Isso porque ele cresceu em constante prática, vendo tudo isso. Está arraigado na sua alma, na formação do seu caráter. E Deus quer extirpar isso da vida dessa pessoa, a mentira. Porque a mentira, querido, é pecado. Fala para o teu irmão: mentira é pecado. Você vai falar para o teu irmão que está do outro lado: mentira é pecado. E outra coisa, Deus odeia a mentira. Olha o que ele diz em Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são o quê? Abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente, o que é verdadeiro, são o seu prazer. E outra coisa, a palavra de Deus diz o seguinte: que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Onde está isso, pastor? Apocalipse capítulo 22, versículo 15. É o último livro da Bíblia. É uma das últimas passagens da Bíblia. Diz o seguinte: fora do céu, fora da presença de Deus, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos. E olha qual a seleção que o mentiroso no meio: os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O lugar dele será no lago de fogo e enxofre. Quem usa desse artifício, principalmente para enganar as pessoas, trarão o juízo de Deus sobre a sua vida. Porque o salário do pecado é o que, irmãos? O salário do pecado é a morte. Então, aqui no capítulo 5 de Atos, nós vemos um casal aqui, Ananias e Safira, um casal que era membro da igreja primitiva, agindo de comum acordo para quê? Para tentar enganar a igreja, para tentar enganar a sua liderança, tentando fraudar algo genuíno que estava acontecendo no meio da igreja. Esse apóstolo aí, chamado João Barnabé, ele vai lá, pega o seu terreno, ele vende, pega todo o dinheiro que ele arrecadou, ele coloca aos pés dos apóstolos, ele dá o exemplo, todo mundo começa a compartilhar das necessidades, a igreja começa também a seguir o exemplo e aparecem esses dois, Ananias e Safira. Aí eles têm lá vamos colocar o terreno que valia 100 mil reais. Vende por 100 mil, separa 50, mas era dele. Aí dá 50 aos pés dos apóstolos. Ele tenta enganar. Os irmãos estavam vendendo seus bens e repartindo com aqueles que precisavam mais. Eles vendem o seu bem, escondem parte do valor e entregam essa parte que sobrou, querido, para os apóstolos, dizendo que era quantia total. E aqui no capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: então disse Pedro a Ananias, Atos 5, 3. Ananias, porque encheu Satanás teu coração? Para que mentissem a quem? Aos homens? Não. Para que mentissem ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevendo grande temor a todos os ouvidos. No versículo 8 diz o seguinte: então Pedro, dirigiu-se à mulher de Ananias, a Safira, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela responde a mesma coisa que Ananias: sim, portanto.
Então o versículo 9 diz o seguinte: tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Glória ao nome do Senhor. Os crentes que estão abafando, outro trazendo aí, todo entrando no mesmo esquema de todo mundo. Só que uma realidade sobre mentira é que mentira tem perna curta. Rapidinho a mentira foi desmascarada aqui. Você pode até enganar a todo mundo, mas ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém ia saber desses fatos, querido, mas Deus desmascarou a mentira daqueles diante de toda a igreja. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser trazido à luz. Então eu falo para o irmão, a mentira tem perna curta. E qual foi a consequência do pecado deles? Eles morreram. Por isso o próprio Deus os matou, irmãos. Alguns pastores dizem que Deus se esqueceu que estava no Novo Testamento, no tempo da graça, e aquele agiu como ele agia no Antigo Testamento, no tempo da lei. Foi lá e exterminou aquele casal. Escute isso, querido. Deus levantou esse casal como exemplo. E qual é o exemplo que ele nos ensina? Não tente enganar a Deus ou a sua igreja, porque aquele que tentar fazer essas coisas pagará caro por isso. A palavra do Senhor diz que quando eles morrem, tem grande temor em todo o coração daqueles que participavam da igreja. Eles temeram a Deus. E você vai ver que eles não mentiram para o homem, eles mentiram para Deus, para o Espírito Santo. Glórias ao Senhor. A consequência que trouxe sobre a vida deles é que a mentira gerou morte. Às vezes não gera uma morte natural, querido. Às vezes gera uma morte, pode ser que gere uma morte física, ou uma morte espiritual, ou a mentira pode gerar morte na família, morte no casamento, morte no ministério. Agora, uma pergunta que se faz necessária: por que Deus agiu de uma forma tão dura para punir tão severamente uma aparente mentirinha? Só fizeram uma mentirinha para gerar temor no coração da igreja. Eu quero falar com você, querido, não se esqueça que você serve a um Deus santo. O nosso Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus que é fogo consumidor, porque Ele é Deus de justiça. Não se engane, uma hora a conta chega e a casa cai. A conta chegou para esse casal, porque às vezes a pessoa vai mentindo, e a consequência não vem imediatamente, ela continua na prática da mentira. Mas aqui você vê que mais tarde ou mais cedo a conta chega. E o que é a mentira? A mentira é pecado. E o pai da mentira, quem a gerou, quem a idealizou é o diabo. E quem vive na prática de mentira, da mentira, não são os filhos de Deus. Quem vive na prática da mentira são os filhos do diabo. E vão para o mesmo lugar que ele, para o inferno. Eu chamo a mentira de pecado de estimação. Aqueles pecados que Deus quer tratar na nossa vida, mas a gente vive fazendo corriqueiramente. E se você tem esse problema, Deus quer tratar isso na tua vida nessa noite. Pergunta: geralmente, por que as pessoas usam o artifício da mentira? E eu te respondo: para enganar as outras pessoas, induzi-las ao erro, à queda e à destruição. Você vai ver o casal lá, Adão e Eva, e Satanás lá
e ele chega para Adão e Eva e fala o seguinte: foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma árvore lá do Éden. Deus falou isso. Sabe por que Deus falou isso? Ele está enganando vocês, porque Deus sabe que se vocês comerem da árvore, vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. E ele fala assim: pode comer, porque certamente não morrereis. E você sabe do final da história. Como Satanás manipulou a mulher, enganou a mulher e induziu ela ao erro. Glórias ao nome do Senhor. Eu já ouvi um testemunho da filha que está com um namoradinho, e aí fala assim: não, mãe, eu vou estudar na casa da minha colega, porque eu tenho prova. E em vez de ir para a casa da colega, vai dormir com o namorado. Mas eu quero falar, Deus está vendo? Pessoas que usam da mentira para encobrir as suas transgressões. Provérbios 28, 13. Olha o que diz essa palavra, irmãos. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, que está sempre escondendo debaixo do pano as suas coisas erradas, jamais prosperará. Não vai andar para frente, vai andar para trás. Mas o que confessa, e não é só confessar, irmão, e deixa, alcançará misericórdia. Não é apenas confessar diante de Deus, que você está errando diante das pessoas, mas deixar de fazer. Querido, quer um exemplo? Viva uma vida santa, viva uma vida reta, viva uma vida que glorifique o nome do Senhor, e você não vai precisar esconder nada de ninguém. Pessoas usam da mentira para manipular as outras pessoas, para jogá-las umas contra as outras, caluniando, difamando. E a gente tem que ter muito cuidado, porque Tiago ele fala que o poder da língua, que a língua, a palavra, ela tem poder de gerar vida ou morte, de gerar bênção ou maldição, de trazer edificação ou destruição sobre a vida de pessoas. No livro de Tiago, capítulo 3, no versículo 6, olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, a língua é fogo, poder de destruição, é mundo de iniquidade, corrupção, contaminação. A língua está situada entre os membros do corpo, e o que mais? E contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela em chamas pelo quê? Pelo inferno. O inferno te incita a você mentir, a você lançar palavras de maldição. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido tomada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de tomar. É mau e contínuo, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostra sua mansidão de sabedoria. Amém. Até o 12. Mas eu quero falar, irmãos, diz que a língua ninguém consegue conter. Já que eu não consigo contar, mas eu pego para caramba com a minha língua, eu uso para falar mentira. O que eu posso fazer, pastor? Eu posso submeter a minha língua ao governo do Espírito Santo e permitir que ele transforme a minha forma de falar. Provérbios 18, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Versículo 21. A morte e a vida estão onde? No poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Mateus capítulo 12, versículo 37. Olha o que diz a palavra do Senhor, falando também sobre o pecado da língua, no caso aqui é mentira.
Porque pelas tuas palavras, daquilo que sai da tua boca, serás justificado, e também pelas tuas palavras serás condenado. Eu já falei aqui, ministrou sobre o poder da palavra. Ministrei sobre uma jovem. A jovem, ela queria tomar o noivo da outra. Estudava no mesmo colégio, duas meninas. Uma das meninas estava já noiva para casar. Então, como a outra não tinha condições de tirar ela do noivo, ela inventou uma mentira. Ela chegou para o noivo da outra e falou o seguinte: olha, a tua noiva está envolvida com um cara casado, fulano de tal. Está te traindo pelas costas. Então, aquele camarada foi tirar satisfação com o homem casado. Que história é essa que você está envolvido com a minha noiva? Eu não sabia de nada. Eu vou te matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ele falou: cara, eu não conheço nem a tua noiva, nunca tive contato com ela. Isso é uma mentira. O cara foi, ameaçou, foi embora. Ficou meses aqui na mente dele: ó, você está sendo traído por fulano de tal, você está sendo traído por fulano de tal, você está sendo traído por fulano de tal. Chegou um belo dia, o cara estourou, pegou uma arma. Esse camarada que era casado estava jogando bola no campo de futebol com os amigos. Ele foi lá com a arma para matar o cara, tirar satisfação. O cara falou: cara, não tem nada com a tua noiva. O amigo dele entrou na frente dele, ele foi, deu um tiro e matou o amigo. Ou seja, uma mentira gerou o quê? Morte. Acabou. A vida daquele casal acabou. Aí os jornalistas foram em cima da menina que inventou a mentira. Ela falou: eu não fiz nada, eu só contei uma mentirinha. Mas a mentira gerou morte. Pessoas que mentem com medo de magoar as outras pessoas, com medo de perder o emprego. Já viu aqueles memes? Tem uns memes, mas tem uma realidade. A pessoa vai e mostra assim: ó, esse aqui ó, é o filho da fulana de tal. Olha como que ele é bonito. A criança feia pra caramba. E a pessoa não, quem está na frente do novo é lindo. Olha como é maravilhoso, é lindo essa criança. Aí mente para agradar. Não é verdade? Mas no interior está lá assim, um monte de criança feia. Queria que se a gente não tem o que falar, a gente está quieto. A gente não tem o que. Ela está lá, andando com um camarada, o camarada tinha um amigo, aí ele vai lá, porque amigo é aquele que fala na cara, aquele que corrige, é aquele que passa a mão na tua cabeça e concorda com tudo de errado que você faz, não. Isso não é amigo. Até o camarada lá maltrata o pai, maltrata a mãe, maltrata a família, faz a outra pessoa, está certa. É isso aí, continua não, querido. Se é amigo de verdade, querido, ainda que você não goste, ele vai falar a verdade na tua cara. Ele vai te confrontar. E a gente não pode ter medo de perder uma amizade. Precisa falar sempre a verdade em amor, mas precisa falar. Ainda que é teu amigo, mas você está errado. Certa vez uma irmã cristã trabalhava na administração do local. Aí o patrão estava devendo o camarada ligando direto. Aí ela está lá, secretária dele. O cara ligou e falou assim: ó, falando de história que eu estou contigo. Fala para ele que eu não estou. A irmã falou assim: eu não minto. Se tiver que falar com você, fale com ele, mas eu não vou mentir, você está aqui. Se quiser mandar embora, manda embora, mas eu não vou falar mentira. Ela falou: eu sou cristã e eu não vou mentir. Você pode faltar tudo. E eu falo para os irmãos aqui essa noite, porque Deus está batendo eu nessa tecla essa noite. O Espírito Santo está falando demais. Mentira. Mentira é uma falha perigosa de caráter. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A mentira começou no inferno. E quem se utiliza dela sempre e não se arrepende, vai para lá também. Mas pastor,
Eu quero falar, querido, nessa noite de boa intenção. O inferno está cheio. Viva a verdade. Estou aqui com ele. Outra coisa. Os mentirosos odeiam a verdade. Fala o termo aí. Os mentirosos, eles odeiam a verdade. Por quê, pastor? Porque a verdade pode desmascará-los. Porque a verdade expõe a sua hipocrisia. Jesus chamava os fariseus de hipócritas, atores. Falavam uma coisa e viviam outras. Por que o mentiroso odeia a verdade? Porque a verdade nos confronta. A verdade nos chama ao arrependimento e à mudança. Porque muitas vezes a verdade nos machuca. A verdade dói, ouvir a verdade dói, mas a verdade também liberta. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como? Através do conhecimento da verdade, querido. Ela liberta. João 8,31. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 8,31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E o que mais? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Coríntios 13:8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos aprender Bíblia. 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Mas o que é mentira? Eu falo para você, a mentira é uma obra da carne. E a palavra de Deus diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A mentira é algo diabólico, nasceu no coração do diabo, maligno, demoníaco. A mentira aborrece profundamente ao Senhor. Ananias e Safira mentiram para Deus. E algo interessante aqui, querido: se nós cairmos nas mãos do diabo, Deus é poderoso para nos livrar, sim ou não? Sim, Deus tem poder de chegar lá e tirar ele da mão de Satanás. Mas se nós cairmos nas mãos de Deus? Ananias e Safira caíram na mão de quem? Do próprio Deus. Se cair nas mãos de Deus, quem nos livrará? Hein? Eu quero falar com pessoas aqui: cuidado, porque uma hora a conta chega. O Senhor está te dando um conselho essa noite: viva a verdade. Teve um homem, não sei se é Lance Armstrong. Ele foi considerado o melhor ciclista do mundo na época. Esse Armstrong, ele ganhou medalhas, títulos, prestígio, fama, dinheiro, patrocínio, respeito da sociedade. Só que ele perdeu tudo quando um dos seus amigos ciclistas também foi pego no exame antidoping. E ao esse cara perder tudo, também denunciou esse Armstrong. E também ele em nome de Jesus, constatou que ele usava do doping, da fraude, para vencer as suas corridas. E sabe o que aconteceu, querido? Ele perdeu tudo, a conta chegou e a casa caiu. E tudo que ele tinha ganho, ele teve que devolver todas as medalhas. E foi banido do esporte para sempre. Porque ele viveu uma mentira. Porque todo pecado trará as suas consequências. E eu quero falar para você, querido: a mentira pode destruir casamentos. A mentira pode destruir relacionamentos interpessoais, amizades. Ninguém gosta de se relacionar com gente falsa e mentirosa. A mentira pode destruir o respeito e a confiança que as pessoas têm ao nosso respeito. E confiança é algo que demanda tempo para se conquistar e pode se perder rapidamente. Às vezes leva um tempo para que as pessoas tenham confiança na gente, mas a gente pode perder de uma hora para outra. E depois, para reconquistar,
pode ser quase impossível reconquistá-la uma vez perdida. A mentira também pode trazer vergonha para a nossa vida, destruir o nosso testemunho como cristão e acabar com a nossa reputação. Um pastor, 30 anos de ministério, a igreja toda se mobilizando para preparar a festa para a celebração de 30 anos de ministério do pastor, de uma grande igreja. Estão preparando tudo, uma grande festa, orquestra, buffet, uma grande festa na igreja. Enquanto eles estão lá preparando essa festa, a sua secretária vira no meio do povo e fala o seguinte: ele não merece. E ela vai e expõe para a igreja que ele com ela já tinha um relacionamento extraconjugal de 12 anos. 12 anos em Abu Dhabi, ministrando para a igreja como se nada estava acontecendo, vivendo uma mentira. Acabou o ministério, acabou a reputação, acabou tudo. A mentira te marca e pode fazer que aquelas pessoas que te amem nunca mais confiem em você. A mentira mancha o teu testemunho e abre uma brecha para Satanás continuar te acusando e te fazer sentir um lixo. Porque primeiro ele te ensina a pecar. Quando você peca, ele te acusa. A mentira apodrece a alma das pessoas. A mentira entristece e afasta o Espírito Santo da nossa vida. A mentira endurece o nosso coração para nós pararmos de ouvir a voz da verdade, a voz de Deus. A mentira revela a nossa hipocrisia, a nossa cara de pau, a nossa falsidade. E às vezes a gente tem que dar uma hora de peroba para os mentirosos, que são grandes atores. Até chora, até declara: estou arrependido. Na primeira oportunidade faz tudo de novo. Eu fico imaginando como uma pessoa pode estar servindo, às vezes na obra do Senhor, mexendo com as coisas santas do Senhor e mergulhado no pecado da mentira. Sabe o que isso me mostra, querido? Falta de temor a Deus. Viver uma vida de mentira é enganar, é ser um enganador, é ser uma fraude. Outra coisa, a mentira, ela se espalha mais rápido do que nós podemos desmenti-la. Já viu o telefone sem fio? A gente ouve de um jeito, já chega lá na frente, totalmente distorcido. Certa vez fizeram com um pastor, amigo meu. A igreja estava passando por uns problemas com outro pastor, algumas pessoas saíram da igreja, aí o pessoal que estava de fora, o pessoal que estava saindo, o rádio que o outro pastor saiu, começou a espalhar que o pastor estava andando com todas as garotinhas da igreja. Por isso as pessoas estavam saindo da igreja. Isso foi causando dano na igreja, até que a mentira foi desmascarada, mas o estrago foi feito. Você, nesses dias, nesse ano de eleição, você vai ver as campanhas políticas aí, promessas que nunca serão cumpridas, serão feitas para enganar o povo. Eles vendem um mundo perfeito. Eu vou acabar com a fome, vou dar até, em nome de Jesus, picanha, cervejinha, todo mundo vai ser rico. Todos vão ter emprego, a criminalidade vai acabar. Tudo mentira. E aí você vê a oposição também com mentira. Vende um caos, se o outro vencer, o país vai ser destruído, as escolas vão fechar, o povo vai perder seus empregos, demonizando o outro, também mentira. Pessoas mentem nas redes sociais. Eu não sei quem é jovem, rapaz, as pessoas ficam se esperando com o que você vê na rede social. Na rede social não aparece nada feinho, querido. É onde que as pessoas mais mentem. São nas redes sociais. Sabe por quê? Colocam lá fotos, filho,
que são um casal perfeito, quando você vê a realidade do casal, eles estão um casamento falido, mas está tirando foto rindo um do lado do outro. Vendem que são pessoas felizes, daqui a pouco essa pessoa está se vendendo uma pessoa feliz e está se suicidando por depressão. Vendem um corpo perfeito, mas é fake, querido, é mentira, é feito do Photoshop, é uma vida de mentira. O camarada quer arrumar uma namorada, mas ele é duro, não tem direito, então ele vai lá e tira uma foto lá do lado do carro importado, um pote, publica nas redes sociais como o seu, para atrair as interesseiras para ganhar like, mas é tudo mentira. Pessoas que vendem gato por lebre são vendedores e sabem que o produto que eles vendem é uma porcaria de má qualidade, mas vendem para os clientes como se fosse o melhor produto do mundo. Pode confiar, tudo mentira. Essa pessoa está fraudando, está enganando as outras pessoas. Certa vez, nesse tempo de calor, fui pegar o ventilador lá de casa, fui mandar consertar. O cara falou assim: não vai ser tanto, porque eu vou ter que trocar tal peça, vou ter que trocar outra peça aqui, isso aqui também está ruim. Aí eu fui e mandei para ele. Aí ele foi e botou funcionando. Quando cheguei em casa, abriu o ventilador, meu irmão. Ele tinha feito um monte de gatinho, botando um monte de peça velha, não botou uma peça nova. Enganador, mentiroso. Certa vez o Carlinho, pode esperar esse Carlinho? O Carlinho trabalha com posto, com bomba. Ele pegou uma bomba boa e falou: fulano de tal, sabe quem foi? Só que você conhece? Eu falei que ele está dando volta todo mundo. Então eu vou fazer um teste com ele. Ele pegou uma bomba boa. Levou lá na loja de bomba do camarada e falou assim: vê aí. O cara foi, olhou: olha, tem que fazer isso, fazer aquilo, fiquei em R$500. Aí o Carlinho falou: mas cara, você é mentiroso, porque a bomba está funcionando, a bomba não tem problema nenhum. Mas o cara, para ganhar o dinheiro por cima, foi lá e mentiu. Você leva o carro, né? Você não sabe, não conhece muito bem, o cara inventa um monte de coisa para ganhar o dinheirinho em cima de você. Isso aí é fraude. Aí esse cara lá da bomba passou uma vergonha, porque o Carlinho falou na cara. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre aqueles que mentem dentro da igreja. 101, Salmo 101, versículo 7. Olha a promessa que Deus traz. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude e o que profere mentiras. Não permanecerá ante os meus olhos. Eu quero perguntar, irmãos, o que acontece quando o nosso sistema imunológico identifica um objeto que é estranho ao corpo? O que ele faz? Ele espelha, ele coloca para fora. Deus está chamando pessoas aqui essa noite ao arrependimento. Antes que o Espírito Santo fique tão entristecido pela nossa obstinação em continuar na prática do pecado e venha nos vomitar para fora da sua casa, do seu corpo. As nossas mentiras dão ânsia de vômito do Senhor, cheiram mal diante de Deus. E o mentiroso, ele fica escravo das suas mentiras. E para encobrir uma mentira, ele precisa inventar outra, e mais outra, até que ele caia em contradição e as suas mentiras são tudo desmascaradas. Vamos voltar para olhar para a missa-feira. Foram desmascarados pelo próprio Deus. O seu pecado gerou morte nas suas vidas. E eles foram retirados do meio da congregação pela sua fraude. Foram expelidos para fora do corpo. Amém? Vou colocar de pé. Quero chamar o pessoal do ministério de louvor. Feche os olhos. Ouve a sua cabeça. Glórias ao nome do Senhor. Nesse momento eu queria que todo mundo pudesse fechar os seus olhos com a sua cabeça.
Quero orar. Você quer se libertar do pecado da mentira? Primeiro, reconheça que isso é uma falha perigosa de caráter. E que isso precisa ser tratado como tal na tua vida. Falha de caráter. Segundo, peça para Deus tratar o teu coração. Peça para Deus arrancar esse sentimento. Peça para Deus arrancar essa semente ruim da sua vida. A mentira. Terceiro, abandone a mentira e passe a falar a verdade. Passe a viver a verdade para com todos. E você não precisará recorrer à mentira para encobrir as tuas transgressões. O Senhor te chama essa noite para tratar a origem do teu problema, o seu coração, o seu caráter, para depois você não precisar ter que lidar com as amargas consequências do pecado da mentira. E para que a gente possa ser tratado, temos humildade para reconhecer que nós temos um problema e que só com a ajuda de Deus é que poderemos nos libertar desse pecado. Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Senhor, nesse momento eu te peço, Senhor, nos ajuda a sermos verdadeiros, a sermos transparentes, a sermos autênticos, a viver a verdade. Doa quem doer, Senhor, a ser sal, a ser luz, fazendo a diferença, Pai, como a tua igreja no mundo tão tenebroso, Pai, e tão mentiroso, Pai, como nós temos vivido, Senhor. Que possamos ser convencidos pelo Seu Espírito Santo a, Pai, andar por um caminho diferente e abandonar essa prática, Pai, que tem destruído a vida de muita gente, Senhor. Porque todo pecado trará consigo as suas consequências, ó Pai. Mas nessa noite nós queremos nos render à vontade do Teu Espírito Santo para a nossa vida e nos arrepender dessa prática, Pai. Em nome de Jesus.